Olá pessoal, aqui é o canal Promotori. Hoje o vídeo é sobre a caixa de câmbio do ZIL. Estou trabalhando na caixa de câmbio de um ônibus passe, que é de alta velocidade. Não lembro o modelo exato da caixa de câmbio. Vou informar na descrição ou nos subtítulos. Já realizei esse serviço várias vezes. Qual é o problema com ela agora? Por que ela foi retirada? Todas as marchas caem, exceto a primeira e a quinta. Segunda, terceira, quarta. Então a primeira está indo desincronizada. Entendi, ela meio que não cai. Esta aqui é a segunda, esta aqui é a terceira, a quarta é direta, mas a quinta marcha não cai, porque na última manutenção eu coloquei essa engrenagem nova. E o estado desses entalhes está bom. Na última manutenção também troquei os sincronizadores e todos os rolamentos. Então agora tiramos porque as marchas estavam escapando. Olhei, esses dentes aqui que se encaixam com os sincronizadores estão todos gastos. Além disso, qual é o outro problema que temos? Eu já consertei essa caixa várias vezes e todos os encaixes para os rolamentos aqui já estão todos danificados. Ou seja, os rolamentos aqui têm folga, dá até para ver, aqui já começou a esfarelar. Então também temos aqui no eixo intermediário, dá para ver a engrenagem de engate constante e ela está começando a trincar. Qual é o volume de trabalho com essa caixa? Então troca de todos os rolamentos, troca dessa engrenagem de engate constante do eixo intermediário, troca dos sincronizadores e troca das engrenagens do eixo secundário, segunda, terceira, troca do eixo primário e também pequenas coisas como arruelas juntas. Também é necessário trocar o corpo, pois todos os alojamentos dos rolamentos estão danificados. E aqui vemos, uma vez eu já tinha feito, coloquei aqui essa arruela, esse anel. Vemos o desgaste, ou seja, o rolamento já está solto na carcaça e consequentemente também desgasta o copo aqui. Coloquei a arruela aqui, mas não ajuda muito, ainda preciso trocar o copo, talvez algumas tampas, entre outras coisas. O conserto deve custar cerca de 40 a 45 mil. A questão agora é, ou se compra uma caixa de câmbio nova, há opções de 45 ou 60 mil, então será preciso analisar. Ou a segunda opção, será feita uma caixa de câmbio do ZIL, ou seja, tem uma caixa ainda da época soviética. Eu olhei aqui na marcação, é de 1983, ainda dos tempos soviéticos, dos anos 80 do século passado. Soa bem interessante. Dá para ver que ela ficou guardada em algum lugar e já tem musgo crescendo nela. Então quais são os planos? Ainda não comecei a adaptação, mas tenho uma ideia do que precisa ser feito. Agora preciso desmontar essa caixa e ver em que estado geral ela está. Se o estado estiver bom, vamos trabalhar com essa caixa. E o que eu preciso fazer para transformar uma caixa simples de ZIL em uma de alta velocidade? Então a primeira coisa que preciso fazer é trocar essas duas engrenagens de lugar. Esta engrenagem maior fica aqui e ela vai junto com a engrenagem de engate constante. E esta engrenagem aqui fica aqui, ela é a quarta marcha do eixo intermediário. Então essas aqui eu vou precisar trocar de lugar. Além disso, essa engrenagem aqui está em bom estado, porque da última vez eu coloquei uma nova. Para a quinta marcha usaremos esta engrenagem. E o eixo primário vai ter que ser trocado. Esse aqui está em mau estado, aquele outro eixo primário não é igual a esse. Por isso teremos que comprar um novo eixo primário. Já drenamos o óleo, mas era só sujeira preta. Estou abrindo e vou verificar o estado. Vou desmontar tudo. Vamos lá. Então abri a tampa e vemos que aqui também tem aquela sujeira preta dos tempos soviéticos, ou seja, realmente eu nem consigo girar. Está tão viscoso, tão grosso, que hoje em dia nem existe mais essa sujeira preta assim. Visualmente todas as engrenagens estão inteiras. Não posso falar dos sincronizadores agora, vamos desmontar. O importante é que todas as engrenagens estão inteiras. Agora vamos desmontar, lavar e conferir.
Agora preciso soltar essas duas porcas aqui. Para isso preciso engatar duas marchas para que os eixos não girem e então posso soltar. Aqui, como podem ver, engatei a primeira marcha e a segunda marcha está engatada também. Ou seja, duas marchas estão engatadas e consequentemente a caixa não gira. Normalmente aqui e aqui usamos uma porca 46, mas agora vamos ver, aqui temos uma porca 50. O flange não sai, ou enferrujou, ou está muito apertado pela qualidade soviética. Vamos removê-lo com um extrator. Agora precisamos primeiro soltar esta porca aqui. Consegui remover o flange de algum jeito, está tudo enferrujado e grudado. Aqui ficava o retentor e embaixo dele até que está razoável. E essa parte interna que fica na caixa, dá para ver que está toda enferrujada, tem uma camada de ferrugem de muitos anos. Ou seja, por causa da condensação, a parte interna enferrujou completamente. Não tinha óleo e tudo enferrujou, tudo completamente, mas tudo bem, isso não nos interessa, o que nos interessa são todas as partes internas. Certo, agora vou tirar as tampas e remover os rolamentos. Vou tirar os eixos. Vemos que no lugar do acionamento do velocímetro há apenas uma arruela servindo de espaçador para o flange. Interessante, de onde será que vem o acionamento do velocímetro? Certo, e aqui já vemos que o rolamento está com uma rachadura, ou seja, a pista interna do rolamento quebrou. Aqui dá para ver a rachadura. O rolamento é só um detalhe, o importante são eixos e engrenagens. Eu já queria trocar os rolamentos mesmo. Certo, vemos que o nosso rolamento está com folga, ou seja, o rolamento está em mau estado, precisa ser trocado, mas vemos que na carcaça ele está bem justo, nem se mexe. Ou seja, isso já é muito bom, isso nos deixa muito felizes. Então tiramos o eixo primário, vemos que o rolamento se desfez, mas ele meio que não é necessário para a gente. Repito, não nos interessam os rolamentos, mas sim os eixos e engrenagens. Na verdade, esse eixo primário não nos interessa e será trocado de qualquer forma. Então vemos que o rolamento saiu da carcaça com bastante dificuldade, isso é muito bom, é exatamente assim que queremos, mas saiu facilmente do eixo, sem esforço, provavelmente porque está quebrado. Aqui dá para ver a rachadura, ou seja, a pista interna do rolamento está quebrada, por isso ele saiu do eixo sem esforço.
Então, o que mais a gente vê de imediato? A gente vê que esse rolamento de rolos do eixo secundário, ele se desintegrou, quebrou todo, e a gente vê que o eixo secundário está com riscos profundos, ou seja, o eixo está condenado. Isso não é problema, podemos usar o eixo da outra caixa que está em bom estado. Agora preciso lavar tudo e checar as peças. Temos a engrenagem da primeira marcha, também vamos lavar agora e verificar. Agora precisamos retirar o eixo intermediário. Então agora a minha tarefa é lavar tudo isso, desmontar o eixo secundário e verificar completamente o estado dos dentes. E depois vamos tomar uma decisão sobre o que fazer, o que vamos aproveitar desta caixa, ou se vamos acabar comprando uma caixa nova. Certo, então lavei os eixos, tirei eles da lavadora e vamos ver o que encontramos. Então as coisas não estão tão boas quanto gostaríamos. Primeiro, o eixo secundário vai para o lixo porque esse rolamento aqui quebrou, esse rolamento, e dá para ver riscos profundos aqui. Dá para sentir o buraco ao toque, então esse eixo vai para o lixo. Depois, essa engrenagem aqui a gente nem precisa, ela é do ZIL. O que nos interessava eram essas duas engrenagens aqui. Dá para ver que o nível do óleo estava assim, ou seja, a parte da engrenagem que ficava no óleo ainda está mais ou menos em bom estado, mas a parte de cima, que ficava fora do óleo, nela, aqui dá para ver a corrosão, e essa corrosão não é superficial, ela penetrou bem fundo, já tem até crateras aqui, então essa engrenagem também não serve para a gente, não podemos usá-la. Só podemos aproveitar essa engrenagem para a segunda marcha, mas ainda precisamos desmontar e conferir o estado dos dentes que se encaixam com o sincronizador, ou seja, basicamente, aqui quase não temos nada aproveitável, exceto essa engrenagem. Então, pelo visto desse eixo não vamos aproveitar nada, nada serve para a gente. Agora vamos olhar o eixo intermediário, vemos em que estado ele está, vemos que os estriados que participam da marcha a ré estão todos assim desgastados, todos danificados, então consequentemente esse eixo já não consideramos mais. Desse eixo não vamos aproveitar nada, nada aqui serve para a gente. E, consequentemente, desse eixo também poderíamos aproveitar essas engrenagens. Mas agora contei o número de dentes no eixo primário e o número de dentes na quarta marcha, e eles são diferentes. Então aqui também nada serve para a gente. Desmontei à toa, agora vou guardar tudo. O que temos? Então desmontei essa caixa de câmbio dos tempos soviéticos, limpei ela. Esses eixos não servem para nós, nem tudo é tão simples quanto eu pensava. Trocar essas engrenagens é impossível por suas particularidades, como o diâmetro e o encaixe do eixo, que são diferentes. Então, basicamente, dá para fazer do jeito que eu queria, só que essas duas engrenagens aqui precisam ser exatamente as do PAIS. Aqui temos o eixo do ZIL, ele vem com chavetas, e consequentemente aqui temos a quarta marcha, e aqui temos a quinta, que é a sobremarcha. Essa opção é possível, mas aí precisa colocar essas engrenagens originais do PAS. Vamos ter algo entre a caixa do ZIL e do PAS, então as relações de transmissão de todas as marchas vão mudar. É preciso calcular como ficará. Por isso eu não me aprofundei nisso tudo, porque na verdade nada disso serve para a gente. Então vou mencionar mais um detalhe. Como a engrenagem do ZIL fica presa na chaveta, o diâmetro do eixo é 5 centésimos menor.
Ou seja, o eixo do paz é 5 centésimos mais grosso nesse ponto, então ele encaixa quente, cria pressão e aperta bem, porque não tem chaveta. Teoricamente dá para usar esse eixo, mas na prática não sei como vai ser, então não vou afirmar nada porque realmente não sei. Então esses eixos não servem para a gente porque esse eixo está com defeito e esse aqui também já está desgastado e com defeito. Dessa caixa doadora a gente vai aproveitar só a carcaça, porque nesta nossa carcaça aqui os alojamentos dos rolamentos estão danificados, então essa carcaça vai para o descarte. A gente pega da caixa doadora, de uma caixa dos tempos soviéticos, olha só, dá para ver, é de 1983. A gente vai pegar dela o corpo e o copo, a tampa dianteira do eixo primário. Agora a gente vai limpar, trocar o retentor. Pronto, todo o resto vai ficar antigo, original dessa caixa, exceto essas peças aqui. Então o que vai ser trocado são todos os rolamentos, a engrenagem da segunda marcha, a terceira marcha, o eixo primário, porque a nossa caixa é de velocidade. O eixo primário, a marcha direta passa pelo eixo primário. Os estriados aqui também estão gastos. Então o eixo primário será substituído, os sincronizadores serão trocados. Essa engrenagem aqui também será substituída, porque está com uma rachadura. Eu já mostrei essa rachadura antes. Todas essas peças de reposição serão novas e já estão aqui. Aqui temos um kit de juntas, rolamentos e todas as engrenagens. Ainda falta um sincronizador, mas ele deve chegar hoje. Vou montar tudo nesse corpo aqui. Tem dois pontos importantes. Ou seja, primeiro precisamos transferir essa engrenagem intermediária para a marcha a ré. Então preciso tirar ela desta caixa e colocar aqui. Esse é o primeiro ponto. Vemos aqui que o eixo está todo soldado junto. O parafuso, a placa, o corpo e o eixo. Ou seja, tudo foi soldado, não sei por qual motivo. Vou usar a esmerilhadeira para remover, desenroscar o parafuso e tirar o eixo. Ou seja, agora vou fazer isso. Então o segundo ponto é o seguinte. Aqui neste local é onde é fixado, assim é fixado o suporte para prender o cilindro mestre da embreagem. O suporte é bem robusto assim, ou seja, ele se encaixa nessa superfície e é fixado com 3 parafusos. Então, vemos que aqui a parede é lisa, mas nesta caixa temos uma janela adicional. E ela está com uma tampa, ou seja, se colocarmos assim, aí nós vemos que essa parte aqui encosta nessa tampa. Eu preciso fazer alguma coisa com essa tampa agora. O que eu quero fazer? Eu quero tirar essa tampa dessa caixa velha. Vemos que aqui a tampa tem uma borda, aqui a tampa é reta. Eu quero tirar essa tampa e colocar aqui. Ou seja, apertar, colocar a junta convidante ou cola, e aqui ainda vamos ter um parafuso atrapalhando. Esse parafuso aqui ainda vai atrapalhar, por isso quero tirar a arruela. E depois, quando eu apertar tudo, vou lixar esse parafuso com a esmerilhadeira, para que esse suporte encaixe aqui sem ficar torto. Ou seja, são dois detalhes assim, essa tampa e o eixo da marcha a ré que foi soldado. Engrenagens intermediárias da marcha a ré. Então agora vou mexer nisso. Dessa caixa só preciso tirar essa engrenagem aqui e remover essa tampa. Pronto, a carcaça vai para o lixo. E essa caixa eu preciso limpar. Também essas superfícies de assentamento das juntas. Limpar a ferrugem em alguns lugares. Talvez eu pinte ela. Ainda não sei. Vai depender do tempo. Pronto, vamos lá. Então...
Então eu limpei o bloco assim, passei um pano com solvente. E agora a minha tarefa é passar o macho na rosca. Olhei aqui nas tampas, parece que a rosca está normal. O único lugar onde a rosca está ruim é aqui atrás nesta tampa. Aqui a rosca está um pouco danificada. E aqui onde é fixado o suporte do cilindro escravo. Agora vou pegar o macho e passar na rosca. Continuação em breve. Também limpei todas as tampas, aqui está a tampa superior, as tampas traseiras com o copo, enfim, limpei tudo e preparei. Essa é a continuação do que eu já estava fazendo. Está ali, as engrenagens estão ali, esquentando no fogão. Agora vou montar primeiro o eixo intermediário, coloco duas engrenagens quentes nele, depois monto o eixo secundário e só então instalo tudo na caixa de câmbio. Então, primeiro preciso fazer uma coisa importante, ou seja, continuação em breve. Então já está a 100 graus, agora continuação em breve, as engrenagens já esquentaram mais de 100 graus, agora vou levá-las. Continuação. Então as engrenagens estão no lugar, tudo encaixou bem, coloquei o anel. Continuação, vou colocar continuação, a bucha, continuação, vou bater a bucha no bloco. Pronto, o eixo já esfriou, o eixo está frio, eu aqueci o rolamento e vou instalar o rolamento quente. Então continuação, continuação. Da marcha a ré. O bloco é antigo, o eixo é antigo, só estou instalando rolamentos novos. Continuação.
Também, para que o eixo encaixe melhor lá e para que o óleo não vaze nesse local, vou passar uma cola especial. O eixo foi instalado. Deixei o rolamento e apertei um pouco para que neste ponto o eixo ficasse pressionado contra o rolamento. Ou seja, quando instalar o eixo secundário, vou apertar ainda mais essa porca. Eu preciso apertar mais um pouco, pelo menos, para que desloque e eu possa fixar aqui. Então é isso, o eixo intermediário já está no lugar. Tudo gira bem, às vezes essa engrenagem aqui às vezes pega, a parte fundida encosta na carcaça, mas aqui comigo parece que está tudo certo. Beleza, agora vou montar o eixo secundário. Certo, é isso, o eixo secundário está montado. Aqui, diferente das caixas de câmbio da ZF, o sincronizador já vem montado e não é desmontável. Os cones são feitos nas engrenagens e estes são os anéis. Ou seja, aqui o sistema é mais simples. Pronto, o eixo secundário está montado. Agora preciso instalá-lo na caixa de câmbio.
Agora preciso instalar um novo rolamento neste eixo primário novo. Deste eixo só preciso do anel, este aqui. Pronto, desse jeito coloquei o rolamento com aquecimento. Quem já trabalhou com esses anéis, russos, nacionais, soviéticos, sabe como isso é complicado. Mas tudo bem, vocês viram como eu tirei ele. Ele encaixa um pouco melhor. Pegamos o rolamento novo e vemos que está em uma gaiola de plástico. Agora todos vêm com separadores de plástico. Por isso não gosto muito, mas não tem outro, vou ter que colocar esse mesmo. Então o rolamento já esfriou. Eu encaixo, ele ficou bem justo no bloco, na carcaça. E o rolamento novo não tem folga, ou seja, dá para ver como o eixo primário está bem encaixado. Minha tarefa agora é instalar o rolamento traseiro que está aqui na placa e ainda quente. Vou encaixá-lo. Pronto. Vemos como tudo ficou bem encaixado, tudo entrou bem justo, não há folgas em nenhum lugar, está tudo perfeito, excelente. Os eixos estão instalados. Tudo está completo, rolamentos e eixos instalados. Agora preciso fechar as tampas. Dianteiras, traseiras, laterais e colocar o óleo e instalar a tampa superior. Então aqueci e também instalei o acionamento do velocímetro. A tampa está lavada e limpa. Troquei e instalei retentor novo. Agora pego a junta, pego o selante e instalo a tampa.
coloquei o flange e apliquei selante na parte interna da frente. Não sei, às vezes o óleo passa, por isso sempre uso selante. Então rosqueei a porca, agora preciso apertá-la bem. Engatei a primeira e a segunda marcha. Agora a caixa de câmbio não gira, vou travar e apertar as duas porcas. Também não posso esquecer de apertar a de baixo, foi assim que eu travei e coloquei o tubo. E agora vou tentar apertar. Assim não, assim é desconfortável, vou fazer de outro jeito agora. Pronto, apertei assim, acho que está bom. Agora vou dar uma pequena rebatida aqui para as porcas não afrouxarem. Bom, elas já não afrouxam mesmo, mas vou rebater assim mesmo. Aqui dá para ver, eu girei mais ou menos 1 centímetro aqui. Pronto, assim eu amassei um pouco. Lá está tudo certo, as porcas estão apertadas. Agora posso colocar essa tampa e todas as outras tampas. Então agora eu coloco a tampa do rolamento do eixo intermediário. Também passei o selante, coloquei a junta e estou instalando. Então vou fechar logo as tampas laterais. Então coloquei a tampa desse jeito. Aqui eu não esqueci de colocar a arruela, aqui é de propósito sem arruela, porque como já mostrei, aqui deve ficar o suporte. Ou seja, ele fica assim, encostando nesse parafuso. Ou seja, aqui eu preciso de um parafuso o mais baixo possível e mesmo assim dá para ver que ele atrapalha uns 5 mm. Tenho duas opções, usar a esmerilhadeira para cortar a cabeça do parafuso na diagonal. Ou então desse lado aqui mais ou menos por aqui vai marcar. Com a esmerilhadeira vou cortar um quadrado para o parafuso cair aqui. Ainda vou decidir qual opção é melhor. No geral dá para fazer tudo isso, nada demais. Não tem nada demais nisso. Tudo bem, a gente ainda vai chegar nisso. Agora é hora de instalar a segunda tampa, já com selante aplicado. Em seguida, instalo o copo, também lavei e limpei ele, coloquei um retentor novo, coloquei a junta e passei selante dos dois lados.
Pronto, o copo já está no lugar, agora preciso instalar aqui a tampinha, essa aqui, um disco de metal. Então veja, assim ele não encaixa direito, ou seja, ele não entra ali, então preciso entortá-lo para o outro lado e depois quando eu for bater ele vai se ajustar um pouco lá dentro. Ou seja, pegamos a capa velha desse rolamento, colocamos uma tampa aqui e batemos no centro para que ela fique um pouco em formato de concha. Pronto, todas as tampas estão instaladas, tudo está fechado, agora preciso colocar o óleo e fechar a tampa de cima. Então esta aqui é a primeira marcha, esta é a segunda, esta é a terceira, esta é a quarta e esta é a quinta. Na caixa de câmbio do ZIL, as marchas seguem a ordem, primeira à quinta, depois coloco o óleo até a borda. Tatashi 8090 GEL. Então é para caixas de câmbio sincronizadas. Especificamente nos ônibus PAS ainda não colocamos esse tipo de óleo. Normalmente usamos esse óleo nas caixas ZF, nas JOS também. Bem, vamos testar como a caixa de câmbio do PAS vai funcionar com esse óleo. Então aqui temos o bujão de drenagem e aqui temos o bujão de nível. Agora alinhei mais ou menos a caixa de câmbio e estou enchendo até o óleo chegar perto desse bujão. Aqui cabem literalmente cerca de 5,5 litros. Aqui vemos o bujão, está mais ou menos no nível dele. Pronto, o óleo já está colocado, agora eu fecho a tampa de cima. Certo, passei o selante, coloquei a junta, aqui também passei o selante, agora vou instalar. Aqui colocamos todas as marchas em ponto morto e também deixamos todos os garfos em ponto morto. Certo, então apertei a tampa e agora vou testar as marchas. Preciso me certificar de que todas as marchas estão engatando. Tudo certo, todas as marchas estão engatando. Então, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso de alguma forma adaptar o suporte. Ou seja, de alguma forma fixar esse suporte.
Agora eu quero fazer uma marca aqui, marcar onde esse parafuso encosta e simplesmente cortar com a esmerilhadeira. Então o que eu fiz? Eu marquei, medi, marquei de novo e simplesmente cortei esse quadrado com a esmerilhadeira. Ou seja, desse jeito. Fiz 2 cortes longitudinais, 2 pequenos cortes transversais e simplesmente escavei, bati para esse lado e quebrei. Pronto, desse jeito tudo encaixou bem, não pega em lugar nenhum, está tudo alinhado, tudo ótimo. Então pronto, a caixa está completamente montada, o óleo foi colocado, tudo montado, tudo ótimo. Agora então vamos pintar essa caixa. Foi assim que eu preparei ela. Tampei com fita adesiva aqui o trambulador, o sensor de ré, o sensor do velocímetro, onde encaixa o cardan, o copo. Pronto, preparei ela assim. Vou pintá-la suspensa para poder levantar e abaixar. Aqui prendi com um parafuso e coloquei no eixo primário, no cabo. Depois peguei esse tipo de primer, primeiro acrílico, diluí ele. Endurecedor, diluente, ela já estava um pouco grossa, então diluí, misturei, deixei ela descansar um pouco. E a tinta, então achei uma tinta aqui comigo. Primeiro, se sobrar, preparei bastante primeiro. Limpei aqui na minha mesa e passei solvente em tudo. Se sobrar primeiro, vou pintar tudo aqui, vou cobrir com primeiro. Preciso encontrar tempo para pintar todas as mesas da mesma cor. Pronto, vamos começar. Vou pintar. Pronto, terminei de pintar a caixa. Essa é a cor, não sei, cinza claro ou como chamar, branco sujo. No fim das contas, a cor não importa, o principal é que não enferruje, que a corrosão não ataque e assim por diante. Pronto, esse foi o vídeo que saiu. Obrigado por assistirem, boa sorte e tchau a todos.